Oi, pessoal! Sou eu aqui, a professora Isabel. Como a gente está sem aula, né, esse período todo aí, por causa da questão da quarentena, a gente não sabe quando volta, eu acho que as aulas do Centro de Mídias, elas são tempo muito curto, né, e acaba não abrangendo toda a matéria, e também, assim, não tem como vocês tirar dúvida, porque aquele chat é uma bagunça, né? Então, assim, eu vou tentar gravar algumas videoaulas. Já vou avisando para vocês, se tiver algum erro na edição, eu tô começando, tá? É o terceiro vídeo que eu gravo, então eu estou aprendendo ainda. Eu espero que eu consiga elucidar, né, algumas dúvidas de vocês e tentar dar uma aula, né, para não prejudicar vocês e tal, para vocês continuarem tendo pelo menos a matéria de geografia, porque se nem o Enem foi adiado, gente, eu acho muito difícil que, por exemplo, a prova da ETEC seja adiada também. Então, assim, eu não quero que vocês se prejudiquem, então eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Então é o seguinte, eu tô acompanhando as aulas no Centro de Mídias, tá? Semana passada, a geografia no ano foi uma só. Essa semana também vai ser, se não me engano, sexta-feira. Então, o que eu vou começar falando para vocês? A matéria do Centro de Mídias, ela é a matéria que tem que seguir o currículo e tal. Então, assim, e tem algumas coisas que eu acabei não falando para vocês. Então, a aula que teve semana passada, não me recordo agora o dia, foi sobre a hegemonia europeia, tá? Que é um assunto que eu não tinha trabalhado com vocês ainda. A gente trabalhou bastante globalização, então vai ter um momento que eles vão falar de globalização, a gente não vai precisar falar muito, porque a gente já viu muita coisa sobre globalização. Então, pessoal, hegemonia europeia, tá? Então, é o seguinte, o que seria isso? Seria, vamos dizer, a dominação da Europa, né, em vários cantos do mundo durante um longo período. Hoje a gente fala, né, que quem tem esse domínio, tanto cultural, político, econômico, armamentista, é os Estados Unidos. Mas assim, a Europa como continente, ela é o continente que mais influencia o mundo todo, tá? Então, assim, para a gente entender o porquê, a gente tinha que analisar todo um contexto histórico, mas assim, eu vou tentar ser bem resumida, porque eu acho que não é o foco agora analisar, isso não é a história da Europa, tá? Mas só lembrando, pessoal, que a Europa, vamos dizer assim, quando começa a se descobrir novos territórios, tal, lá nas famosas grandes, né, por aí, descobrindo bastante territórios, né, foram os líderes das grandes navegações, foi o continente europeu, né, nesse aspecto especificamente Portugal e Espanha. Mas lá foram, apesar de não ter sido o berço da civilização, né, porque a civilização começa ali no Egito, parte da Ásia e tal, a Europa, vamos dizer assim, que é onde ela se desenvolveu mais, onde ela começa a questionar a questão da igreja, investir mais em ciência, e como eles conquistaram muitas terras no mundo inteiro, eles acabaram levando várias características, né, para vários locais do mundo. Por exemplo, vamos pensar aqui no Brasil, né? O Brasil tem algumas cidades, principalmente do sul do nosso país, que elas se acham meio europeias, né? Porque elas tiveram colonização em massa de alemães, de holandeses. Então, isso se reflete na arquitetura, tá? Principalmente ali na região sul. Tem uma coisa engraçada, é uma curiosidade, assim, né? Que Pelotas, uma cidade do Rio Grande do Sul, talvez vocês já tenham ouvido falar que ela tem, assim, né, uma fama de quem vai em Pelotas, tal, vira homossexual. E isso começa por quê? Porque lá tinha os vendedores de charque e eles começaram a ganhar muito, muito dinheiro e aí eles mandaram os filhos para estudar na Europa. E os filhos voltavam com roupa diferente, modos mais que eles considerados afeminados, mas modos mais delicados e tal. Aí tem lá um quartel-general que é rosa também. Então acabou pegando isso aí, tá? Mas assim, é só curiosidade, só para explicar para vocês que vários países do continente americano, do continente africano também, que foram os locais mais colonizados por eles, a gente vê várias marcas da arquitetura deles, tá? Quando a marca é só da arquitetura, tá ótimo, é bonito, lindo. Só que assim, tem algumas marcas, né, pessoal, que infelizmente são bem feias e bem mais duras, que é a questão da exploração, né, econômica, de
teve algumas guerras que elas acabam sendo estimuladas pela Europa de forma indireta, mas ela que acabou estimulando, principalmente no continente africano, que a gente vai falar um pouquinho dele, tá, pessoal? E também, né, as duas grandes guerras mundiais sempre teve como principais protagonistas países europeus. Na primeira a gente tem lá a Alemanha, que sai derrotada, a França, a Inglaterra, e depois, na Segunda Guerra Mundial, junta-se a União Soviética, a França, a Inglaterra e a Alemanha. Tá, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos participou dessas duas guerras, ele foi o mais vitorioso, tá? Porque em nenhum momento se lutou dentro do país dele. A única, vamos dizer assim, perda que ele teve foi quando os japoneses atacaram Pearl Harbor, mas mesmo assim, comparando com os outros países que tiveram uma destruição muito grande, não dá nem para comparar muito, porque os Estados Unidos saiu lindo, belo e maravilhoso, o que proporcionou que até hoje ele seja a superpotência mundial, tá? Mas Estados Unidos a gente vai falar depois, tá, pessoal? Vamos focar aqui na questão da Europa, né? Então, mais uma questão importante, a Europa, né? Ela influenciou várias leis, né? Por exemplo, a Revolução Francesa, que vocês aprenderam no passado, é base de várias constituições, os três poderes lá do iluminismo e tal. Então, assim, ela acabou influenciando muito na questão cultural, na questão tecnológica, questão política, né? Até assim, uma grande discussão que a gente vê agora, né, na política, quem é de esquerda, fulano de direita e tal. Isso foi tudo a Revolução Francesa. Quem sentava à direita era o pessoal que estava mais preocupado com os nobres. Quem sentava do lado esquerdo era o pessoal que estava mais preocupado com o povo e tal. E essa divisão de direita e esquerda segue esse caminho aí, tá? Então, pessoal, como eu estava falando já, as grandes navegações foram uma coisa bem importante, tá? O mapa, né? A gente vai analisar um pouquinho dois mapas aí. O mapa a gente costuma falar que ele é um instrumento de poder. Hoje em dia, tá. Mas hoje em dia tá no GPS, eu pego lá, coloco o Google Maps, Google Earth, minha vida tá resolvida. Ok, né, pessoal? Mas a gente tem que entender o seguinte, que naquela época não tinha, vamos pular pro século XVI, não tinha nenhuma dessas facilidades. Então, assim, os primeiros mapas, né, que foi assim, vamos dizer, os primeiros mapas mundi, né, que mostravam o mundo inteiro, porque os primeiros mapas mesmos, assim, que eram chamados de mapa mundi, iam mostrar a África, a Ásia e a Europa, porque eram os continentes conhecidos no período. No século, depois começam as grandes navegações, lá no século final do século XV, início do século XVI, se começa a descobrir novos territórios. Em 1569 surge o primeiro mapa, isso que vocês estão vendo aí, que é o mapa de Mercator, tá? Gerard Kramer Mercator, ele era alemão e ele fez esse mapa que a gente pode perceber tem algumas coisinhas engraçadinhas, né, pessoal, que não tem nada a ver com a realidade. Vocês estão percebendo aí, a Europa tá muito grande, né, um destaque assim maravilhoso. Lembra da Groenlândia ali do ladinho? Ali em cima, ela tá muito maior que o Brasil, né? E a gente sabe que não é a realidade. Então, perguntinha, né? Vocês não estão aqui para responder para ganhar pontinho, né? Mas perguntar para mim mesmo, vou responder eu mesmo, fazer o quê? Por que será que a Europa ela aparece com tanto destaque? Porque principalmente o hemisfério norte, ele aparece assim como super poderoso e o hemisfério sul aparece lá mirradinho, mirradinho. Por quê? 1, 2, 3. Seguinte, isso acontece porque quem mandou fazer o mapa na época eram os europeus. Então, assim, se eu for mandar o mapa, vamos supor que eu tenho um barzinho, um botequinho no meio da minha rua, meu, e do lado tem um shopping. Do lado não, né, gente? Pula umas 3 casas aí, tem um shopping. Só que eu vou pedir um mapa, eu quero fazer propaganda do meu botequinho. Então eu vou fazer com o meu botequinho no mapa, ele aparece muito destaque. Eu tô pagando, então o mapa tem que ser do jeito que eu quero. Foi mais ou menos esse sistema, tá? Quem pagou o mapa foi a Europa. A Europa queria mostrar a sua superioridade através do mapa, porque naquela época o mapa era muito importante, tá? Para demonstrar isso, não tinha imagem de satélite, nada, então era muito importante, tá? Então a gente fala que ela queria mostrar que realmente ela era hegemônica.
Aí, fazendo um contraponto, a gente tem esse mapa que vocês estão vendo agora, que é o mapa de Arno Peters, tá? Esse mapa, ele foi criado em 1973. A maior diferença que vocês devem estar vendo aí, né? Espero que vocês estejam pensando aí, é a questão que os países subdesenvolvidos, eles aparecem maiores do que os desenvolvidos, né? Principalmente o hemisfério sul. O hemisfério sul dá uma esticada aí no continente africano. Por quê? O Peters não era africano, tá, gente? Ele era europeu também. Mas ele queria mostrar, ele estava cansado daquele mapa lá do Mercator, então ele queria mostrar, ele queria dar destaque pro continente africano, tá? Porque ele não estava feliz com aquele mapa. Nenhum desses mapas é um mapa mundi que a gente utiliza hoje, porque todos têm erros, tá? De tamanho, de área, de distância. Eu não vou falar sobre projeção cartográfica, esse assunto do primeiro ano. É só para vocês terem ideia um pouquinho da questão de visão de mundo, tá? Então é o seguinte, pessoal. Quando a gente fala do continente da hegemonia europeia, não tem como a gente não pensar no continente africano. Apesar que o Brasil, praticamente toda o continente americano, né, foi colonizado por europeus também, é assim, a gente, vamos dizer, entre aspas, se libertou mais cedo das garras dos europeus, né? Já o continente africano, até hoje, eles sofrem, né? Eles sofrem com as consequências da colonização africana. Oh, desculpa. Eles sofrem com as consequências da colonização europeia. Se a gente pensar, vou dar um exemplo no Brasil, né? O Brasil, só para vocês lembrarem, né? Independência maravilhosa, Dom Pedro, lembra lá da mula, né, gente? 1822. E só que o Brasil ainda ficou muitos anos com o português aqui e tal, mas assim, a gente não era tão explorado. O continente africano, ele tem o azar de ter uma população, uma pele diferente do que a maior parte dos europeus e também de ter muita, muita, muita riqueza, tá? As maiores riquezas do mundo, gente, tá no continente africano. Claro, né, estavam, na verdade, porque tanto que já pegaram, né, não sobra muita coisa. A gente tem países riquíssimos em diamantes, a gente tem países riquíssimos em petróleo e gás natural, a gente tem países com ouro, prata, minério de ferro. Então, assim, é um continente extremamente rico. Só que assim, né, nenhum país agora do continente africano, pessoal, ele é colônia da Europa. Vamos dizer assim, a independência dos países do continente africano, ela começa, vamos dizer assim, final do século XIX e até os 40 anos atrás. Então, assim, foram várias etapas de independência, tá? Aí, gente, vocês podiam me perguntar assim, né? Vou pensar que vocês estão olhando para mim e estão me perguntando, professor, se a África ela é tão rica assim, tem tudo isso, por que ela, até hoje, ela é considerado o continente mais pobre do mundo, tem um monte de problema, tem um monte de guerra e tal, um monte de doença, né? Então, seguinte, pessoal, os europeus, no início do século XX, que os países europeus começaram a sofrer muitas pressões para desocupar a África e tal, né? Então, beleza, vamos desocupar a África. Só que assim, o continente africano, pessoal, ele tem assim centenas de povos, tá? Ele tem centenas de línguas nativas e o povinho assim, eles são meio tretados um com o outro, sabe? Vamos pensar a tribo indígena aqui no Brasil, lá eles têm outros nomes. Eu sou Guarani, o outro é de outra tribo. Mas não, a gente pensa diferente, a gente pode ficar juntos, não vai dar treta, vai dar briga. A Europa, vocês estão vendo aí, esse é o mapa da África, né? Bonitinho, como a gente vê em todos os didáticos. Só que o mapa correto seria esse mapa aqui que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o seguinte, tem um monte de coisinha, um monte de linhazinha aí, né? Que tipo, daria, sei lá, mais de 200 países no continente africano. E esse mapa, ele tá respeitando as etnias, tá? De cada um, para tipo, cada um ter seu espaço, não tem problema. A Europa,
Quer saber? Esse povo, esses outros países chatinhos querem que a gente saia daqui? A gente sai. Mas a gente vai deixar esse continente ferrado. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram da forma que eles quiseram, tá? Eles colocaram várias tribos, né, diferentes no mesmo território, porque assim, para eles brigarem. Porque se tem briga, não adianta, você nunca vai conseguir parar para explorar os seus recursos naturais, tá, pessoal? Então, assim, foi um grande problema isso. Tem até um filme que ano passado, para quem andava aula de geografia, eu passei, que é o Hotel Ruanda, tá? Que ele fala sobre essa briga de etnias, que lá seria a etnia Tutsi e a etnia Hutu. E aí começa toda uma discussão. Se você for olhar bem, é porque o filme, infelizmente, pessoal, eu tenho o DVD, mas eu acho que ele não tá disponível na Netflix, tenho certeza que não, acho que nem no Google, tá? Mas só resumindo a historinha para vocês entenderem como essa divisão feita pelo continente europeu ferrou a vida desse povo, tá? Então, assim, tinha lá o Tutsi e o Hutu. O Tutsi, os dois eram negros, logicamente, né? O Tutsi era um pouco mais alto, tá? Vamos dizer assim, ele tinha um narizinho mais arrebitado e a pele um pouco mais clara. O Hutu já era mais baixinho, tá? Tinha a pele um pouco mais escura, né? O narizinho era mais redondinho também. Só que assim, quem era de fora, no filme até mostra uma parte disso, não conseguia diferenciar. E aí acontece o seguinte, quem colonizou lá foram os belgas, né? Os belgas vão embora e eles falam assim, ó, quem vai ficar no poder é os Tutsis, tá? Aí os Tutsis, como ficam no poder, depois tem uma briga, tá? Os Hutus tomam o poder. E uma coisa que os Hutus fazem quando eles tomam o poder, eles pegam um machado assim e eles cortam as pernas dos Tutsis. Tem até uma parte no filme que fala, cortem as árvores altas, porque os Tutsis eram mais altos que eles, e eles achavam que tipo era uma forma deles se acharem melhor e tal, né? Então tem essa parte no filme. Aí rapidinho para resumir o filme para vocês entenderem. Então assim, e aí tá, os Hutus estão no poder e o presidente Hutu estava quase entrando em acordo com os Tutsis. Só que aí, misteriosamente, o avião do presidente Hutu, ele é atacado. Tem gente que fala que, na verdade, que não foram os Tutsis que atacaram, foram os Hutus, para impedir que tivesse a paz. Porque tem o pessoalzinho mesmo que realmente não gosta, não quer a paz. A gente tem o caso Israel-Palestina, que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Então, assim, não queriam a paz. Então, quando o avião do presidente é alvejado e ele morre, os Hutus começam a caçar os Tutsis. E tipo assim, foi um genocídio, isso foi em 1994. Cerca de 1 milhão de pessoas morreram em 3 meses. Aí, pessoal, vai aparecer na historinha a ONU, tá? Ela tem um papel muito importante na sociedade, tá? A ONU ela foi criada em 1945, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e tem como dois principais objetivos manter a paz mundial e diminuir a desigualdade social. Só que como a gente pode analisar em só esse conflito de Ruanda, a gente já vê que nenhum dos dois são cumpridos, né? Porque ela não conseguiu manter a paz, tá, gente? E aí ela até no filme manda soldados, mas tem uma frase assim, que eles falam que a ONU serve para manter a paz, não para fazer a paz. Então, tipo, eles não podiam tirar, então assim, aí vai mostrando toda a questão do preconceito, porque eles vão tirar o pessoal do país, eles tiram primeiro os belgas, quase no final que eles vão conseguir tirar os Tutsis, perdão, que estavam sendo caçados. Então, assim, a ONU, o papel da ONU é para tentar fazer com que diminua as desigualdades sociais e não haja mais conflito. Seguinte, pessoal, infelizmente ela não consegue, tá, evitar que esses conflitos aconteçam. Então, por exemplo, as guerras que acontecem no continente africano, a ONU não tem capacidade de impedi-las, tá? Então, eu dei o exemplo de Ruanda, pessoal, mas existem muitos outros conflitos que acontecem, tá? Não são noticiados porque, infelizmente, é uma coisa comum, né? Quando as coisas se tornam comum, elas não se tornam mais chocantes. Então, por exemplo, guerra civil na Síria.
desde 2011. Ninguém fala mais nada dela, mas ela acontece. Israel e Palestina, eles brigam desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945, mas ninguém fala mais. Então, assim, infelizmente, Brasil hoje, corrupção, até se fala, né, gente, mas se resolve alguma coisa? Tanta coisa que a gente vê que sai na mídia não se resolve nada. Então, infelizmente, uma coisa que acontece sempre, ela acaba ficando banal. Então, notícia velha. Vamos falar outra coisa. Então, é o que acontece, que tem muitos países da África, a gente fala que são guerra civil, pessoal, é quando não tem dois países envolvidos, tá? São dois povos do mesmo país. Então, assim, a África, ela não consegue se desenvolver, por quê? Porque tem esses conflitos. Então, quando tem esses conflitos, ela não vai conseguir. Ela tem muitos ditadores, tá? Aqueles presidentes que tomam poder pela força, que não querem nem saber de melhorar a vida da população, tá? Então, assim, problemas sociais, tá? Tipo assim, a questão, a violência ela é grande, a fome, a falta de escola, falta de emprego, as pessoas vivem pouquíssimo lá, no máximo 35, 40 anos é o máximo que chega de vida. Isso tudo, pessoal, é consequência da divisão que a Europa fez, tá? A Europa explorou e quando ela se viu obrigada a sair, ela resolve mexer os pauzinhos para o continente africano não se modernizar, tá? Não se desenvolver. Então, assim, a Europa, os países europeus, os países europeus, eles têm uma parcela de culpa muito grande pela atual situação do continente africano. Empobrecimento, né? Nesse processo de marginalização do continente africano. Então assim, mas todo país é muito pobre, né? No continente africano? Não. Tá vendo esse mapa aí? A gente costuma dividir o continente africano em duas partes. A África do Norte, que é a mais desenvolvida, tá? Então, vocês estão vendo aí, a gente tem a África do Norte, tá? Que é essa parte de cima, a menorzinha parte, que é a parte mais desenvolvida, tá? É muito rica em questão de petróleo. E a gente tem também a chamada África Subsaariana, que são todos os países abaixo do deserto do Saara, e é a região do continente africano que é a região mais pobre. Então, assim, que eu queria que vocês entendessem. É meio discriminador isso que eu vou dizer para vocês, mas a África do Norte, que é mais desenvolvida, ela é chamada de África Branca. Não que as pessoas sejam brancas, mas lá há uma grande concentração de árabes. Então, assim, é denominado isso. E a África Subsaariana, África Negra, porque quase não há pessoas de pele clara, né? Não quer dizer que não existam, tá, pessoal? Só que assim, olha a ironia do destino, a gente tem na África Subsaariana o país mais desenvolvido do continente africano, que é a África do Sul, tá? Aí, por que a África do Sul ela é mais desenvolvida? A África do Sul, ela foi comandada durante muito tempo pela Inglaterra. E a Inglaterra, ela acabou não sugando, vamos dizer, todos os recursos naturais da Inglaterra, mas ela ficou durante muito tempo dominando. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá escrito apartheid, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas foi o único regime de segregação racial previsto em lei. Então, o que acontecia? Eles fizeram uma lei lá no continente africano, tá? Que ele era, entre aspas, independente, mas ele ainda dependia muito da Inglaterra, tá? Economicamente, tecnologicamente e tal. E aí eles fizeram esse regime de segregação racial, que dizia o seguinte: negros são inferiores que brancos. Então, por exemplo, se um branco ir naquele banheiro é só de branco. Então tinha separado, não era banheiro homem e mulher. Era banheiro para branco, banheiro para negro. Tinha praia que estava escrito lá, é proibido a presença de negros. Tinha bancos, estava lá também. Aqui só se sentam pessoas brancas. Pessoas brancas não poderiam casar com pessoas negras. Pessoas negras tinham que morar em determinado lugar, pessoas brancas em outro. Escolas só frequentavam os brancos, porque os negros eram muito pobres. Então, assim, esse regime, pessoal, ele durou de 1948 até 1994.
Então, assim, é um absurdo, né? Tipo, as pessoas serem julgadas inferiores por causa da cor. E assim, essa questão da cor, durante muito tempo, a Europa ela inventou teorias dizendo que o tom de pele demonstrava que o negro era inferior e tal. Mas na verdade depois mostraram que todas essas teorias são errôneas, não tem nada a ver. Uma pessoa, por exemplo, Pelé, ele pode mais ter genes parecidos com o meu, que são branquela, do que a Angélica, por exemplo. Então, assim, não tem nada a ver, então depois conseguiu se provar e tal. Mas quando isso surgiu para justificar a escravidão, surgiu para justificar a exploração do povo africano, e isso sim foi uma verdade imposta por vários locais do mundo, o que é muito triste. Infelizmente, o que reflete na nossa sociedade nos dias atuais. Existe muito racismo em todos os locais do mundo, tá? Então, mas voltando lá ao apartheid. Então, era um regime assim que deixava os negros à beira da miséria. Só que aí, pessoal, surge um cara, você já deve ter ouvido falar, fotinho dele aí, ó. Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele era advogado e ele lutou muito, participou de vários protestos, ele teve que usar alguma época de alguma violência, apesar dele não ser a favor da violência, para tentar libertar a África do Sul desse regime idiota. Ele lutou, ele ficou 27 anos preso. Aí quando ele sai da cadeia, aí começa a acabar o regime e tal. Em 1994 é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. E assim, né, as pessoas pensam, agora ele vai detonar os branquelos, né? Porque os brancos eram minoria na população. Não, ele tentou unir o país. Tem um filme que chama Invictus. Eu não sei se alguém já assistiu. É muito, muito, muito bom. Ele mostra isso, o Nelson Mandela tentando unir através do jogo de rugby. Então, assim, lógico, tem algumas partes que são ficção, mas é baseado, muita coisa ali é baseado nos fatos reais, então é bem legal. Então, pessoal, assim, só para vocês entenderem, né, a questão de como que a Europa influenciou muito na pobreza do continente africano. Ela continua influenciando até hoje. Tem um país chamado Gana, tá? Que ele fica no continente africano, logicamente. Ele ficou conhecido como lixão da Europa. Por que a Europa faz? Ela manda o lixo, todo o lixo eletrônico dela, ela não quer deixar no país dela, porque assim, o lixo, se ele ficar lá em qualquer lugar, o que vai acontecer, né, gente? Vai se decompor, vai poluir o solo, poluir a água e tal. Então, assim, bem complicado. Então ela pega, vamos jogar na Gana. Então chegam navios, estão vendo essa foto aí? É o lixão a céu aberto de Gana. E a maior parte do lixo eletrônico é da Europa. Então, assim, um negócio muito tenso que até hoje. Uma coisa importante, gente, que eu já estava esquecendo de falar, é a questão da ONU. Vamos voltar lá na ONU. Então, como a ONU tem que ajudar a diminuir as desigualdades sociais, ela fez o seguinte: Europa, vocês durante muito tempo, vocês exploraram os pobres índios africanos e tal, agora está na hora de pagar essa conta. Aí a ONU determina que cada país europeu tem que doar lá uma quantidade de dinheiro para os países africanos, principalmente os que elas mais atrapalharam, mais ferraram a vida, né? Então o que ela faz? A Europa, ela vai querer sair perdendo, gente? Não, ela não vai querer sair perdendo. Então vamos supor que a França vai doar um dinheiro para o Sudão do Sul. Só que ela fala assim, o seguinte, só isso por debaixo dos panos, sem teoricamente a ONU saber, porque a ONU sabe de tudo, né? Ela finge que não sabe. Então, assim, por debaixo dos panos, ela fala, o Sudão do Sul é o seguinte, eu vou te dar 5 milhões de euros, só que você só pode comprar mercadorias de mim. Se você não comprar de mim, eu não vou te dar. Aí, beleza. Estou aqui sem nada, né? 5 milhões de euros, tô rico. Aí, o que o Sudão do Sul faz, né? Vai cumprir a promessa, né? Porque ele sabe que se ele não cumprir a promessa, ele nunca mais vai ter dinheiro na vida dele, tá? A França. E aí, o que a França faz? Ela começa a vender, ela vende para um produto que custaria 100 euros, ela vende por 500. Para, de alguma forma, ela recuperar aquele dinheiro que ela teve que, entre aspas,
dar para o Sudão do Sul. Então, assim, há essas práticas, tá? O que prejudica muito o desenvolvimento do continente africano, tá, pessoal? Então, para terminar, tá? Resumindo, para que vocês tenham entendido dessa aula, pessoal. Por que a Europa, né, se tornou hegemônica? O papel dos mapas, né, como instrumento de poder, e porque o continente africano ele é o continente menos desenvolvido até os dias de hoje. Qualquer dúvida, escreva sua pergunta aqui que eu estarei respondendo. Vou tentar essa semana, no começo da semana que vem, postar uma nova aula, falar um pouquinho sobre a Guerra Fria, tá, pessoal? Então, fiquem bem, fiquem em casa, saudade de vocês, bons estudos!